pessoal, chegando ao vivo no Facebook, já estamos ao vivo no Facebook e ao vivo aqui no Instagram. Muito bom dia, gente, muito bom dia, boa quarta-feira. Hoje, 10 horas e 2 minutos, 10 horas e 2 minutos, estamos chegando ao vivo. Muito bom dia para você, que seja um dia extraordinário, que seja um dia onde você consiga conquistar os seus objetivos. Eu espero que você tenha traçado os ótimos objetivos para este dia e que você consiga conquistar os seus objetivos hoje. Eu sou Eliane Cunha e estou aqui para mais uma live de conteúdo diário para você, com perguntas e respostas sobre terapia. E você que está nos assistindo, você que está aqui, que vai chegar, que já chegou, que está chegando, que vai ver esse conteúdo depois, também pode fazer as suas perguntas pra gente, as suas perguntas, aquela pergunta que você gostaria de perguntar para um terapeuta. Se você estivesse sentado na frente de um terapeuta, o que você perguntaria? Então você pode perguntar para mim, que eu te respondo. Se eu não tiver a resposta, eu te garanto que eu busco a resposta para você, mas eu te dou uma resposta. Então, me pergunte, que eu adoro responder. Então vamos lá, eu vou chamar o Ricardo Leal pra gente continuar essa conversa. Ricardo Leal sempre está aqui, ó, me ajudando diariamente com os nossos conteúdos. Faz isso com muita alegria. Olha, chamando lá. Já te chamei, Ricardo. É só aceitar. Oi, estou compartilhando aqui no Facebook. Já já eu falo com você. Um minutinho só. Menos de um minuto. Ao vivo. Pronto. Perfeito. Compartilhei no Facebook. Agora tá todo mundo... A gente está numa live simultânea, então vai estar todo mundo agora ciente, né, de que a gente está ao vivo. Bom dia, Sidney e Silvio. Bom dia, oi. Bom dia. Então agora nós estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, no Facebook Terapia na Prática, que é a nossa página profissional, uma página de conteúdos para terapeutas, para pessoas que buscam respostas em relação à vida, as respostas em relação às crises existenciais que a gente vive, né, Ricardo? Porque resposta, gente, se tem uma coisa... Eu tô tendo eco aí com você, Ricardo. Ok. Vamos ver se melhorou? Pode Opa, melhorou. Melhorou. Respostas é uma coisa que a gente busca sempre para a vida, né? Eu não sei você, Ricardo, mas eu passei e passo muito tempo buscando respostas para as coisas que eu vivo, respostas para situações que acontecem comigo, respostas para situações dos meus pacientes, respostas para tudo, gente. Eu acho que nossa busca é em respostas, né? A gente quer resposta, a mente quer resposta, nós precisamos de respostas. E quando a gente não tem essas respostas, aí que o negócio fica feio, né? Ricardo, me fala um pouquinho, você que entende da neurociência, por que a nossa mente busca sempre resposta? Por que a gente quer sempre resposta? Isso é para atender uma necessidade que a gente tem. Uma das necessidades humanas básicas é de estar em constante evolução, de estar sentindo que está progredindo, indo para algum lugar. Quando você não sente que você está indo para alguma direção e você se sente perdido, parece que as coisas não estão... Parece que você não consegue ser feliz. Um dos princípios para a felicidade, neurologicamente falando, é de você estar em evolução, em constante busca, né? Ó, o Sidney falou aqui, quando você achar que sabe todas as respostas, a vida muda as perguntas. É justamente porque... Ai, É justamente isso. Quando a gente vai realmente. mudando a nossa perspectiva, a gente vai aprendendo novas coisas e a gente vai encontrando cada vez perguntas novas. A gente vai se buscando coisas mais profundas com o tempo. E aí as perguntas vão mudando. E as respostas também. Então, o interessante disso acontecer na nossa vida é que, gente, nós nunca vamos ter todas as respostas. Olha que coisa, né? Que afirmação. A gente nunca vai ter todas as respostas para aquilo que a gente busca na vida. E tá tudo certo a gente nunca ter todas as respostas. Até porque nós nunca vamos saber de todas as coisas. Por isso,
a busca, né? Por isso a gente vai buscar, por isso vamos continuar buscando. É para que a gente continue buscando sempre que a gente não tem todas as respostas, que a gente não sabe todas as coisas. Parece meio dicotômico isso, né? Porque eu penso, nossa, mas eu busco, eu estudo, eu aprendo, mas eu nunca sei nada, né? Eu nunca sei nada daquilo que eu ainda não estudei. Aquilo que eu já estudei, eu sei. E aquilo que eu já estudei, que eu sei, me leva para algo mais, me leva para um patamar de compreensão maior. Aí você fala, nossa, mas estudar é só para quem precisa estudar, né? E não, gente, quando eu digo estudar aqui, não é aquele estudo que a gente faz na escola, que você senta lá na carteira, que você fica estudando. É estudar em relação à vida, é estudar como que eu posso fazer para minha vida ser melhor, como que eu posso fazer para alcançar uma forma de vida que eu quero viver, para ter mais prazer na vida, para ter mais alegria na vida, para ser uma pessoa mais próspera, para poder gozar dos benefícios que eu posso gozar nessa vida, para eu ter aquilo que eu quero ter, né? Então eu preciso ter esse processo mental de compreensão maior do que é a vida para eu poder alcançar e conquistar esses objetivos na minha vida. Porque a gente parece pra caramba, Ricardo, porque a gente não conhece. Nós perdemos, nós deixamos de ganhar, a gente não evolui por falta de conhecimento. A falta de conhecimento me acaba, a falta de conhecimento me impede de conquistar aquilo que eu quero para mim. Porque se eu sei, né, se eu sei como fazer algo na minha vida, né, na direção daquilo que eu quero, eu vou e faço. E o saber é para todos. É para todos. Todos têm a capacidade de saber, todos têm a capacidade de aprender, todos têm a capacidade de conquistar aquilo que eles querem para a vida, né? Todos têm. Só que para eu ter aquilo que eu quero, eu preciso saber como ter aquilo que eu quero. E esse saber, Ricardo, ele não está fora de mim muitas vezes. Muitas vezes não. Sempre. Ele não está fora de mim. Esse saber está dentro de mim. Eu já venho com todo esse conhecimento. Quando eu comecei a fazer live, ano passado, eu acho, faz um tempinho já, e eu me lembro que um dos meus primeiros conteúdos que eu trouxe, eu falava de uma parte de um livro que eu estava lendo, e esse livro trazia uma história eu vou até contar essa história, vai que o pessoal aqui é novo, né? Não tá comigo desde o comecinho. Então eu vou contar essa história. A história é a seguinte. Um viajante estava passando por uma estrada e nessa estrada ficava um mendigo sentado numa caixa. E esse mendigo ficava ali naquele lugar, sentado naquela caixa, todos os dias. A vida dele era sentar ali naquela caixa todos os dias e pedir ajuda para as pessoas que passavam ali por aquela estrada. E num certo dia, um viajante que passava ali pela estrada se deparou com esse mendigo e esse mendigo estendeu a mão e pediu para esse viajante uma ajuda. E o viajante observou o mendigo, olhou para o mendigo e viu que esse mendigo estava sentado sobre uma caixa e perguntou para o mendigo, e o que tem aí nessa caixa? Ele olhou para a caixa e ele olhou para a caixa e falou, não tem nada nessa caixa. E aí ele falou, mas você já viu, você olhou o que tem nessa caixa? Ele falou, não, eu sento aqui já faz uns 30 anos, eu sento em cima dessa caixa aqui já faz uns 30 anos, não tem nada aqui nessa caixa. E aí o viajante falou, então abre pra gente ver o que tem dentro, né? Faz uns 30 anos que ele nunca viu a caixa, nem sabe o que tem na caixa, para ele não tinha nada na caixa. E aí quando o mendigo abriu a caixa com um pouco de esforço, porque a caixa já estava até emperrada, fazia muito tempo que ela ficava ali. E ele sentado em cima da caixa e nada, né? Enfim. Aí ele, com um pouco de esforço, conseguiu abrir a caixa. E quando ele abriu a caixa, havia ouro dentro da caixa. Havia pedras preciosas, havia um grande tesouro ali dentro da caixa. E aí ele ficou extremamente encantado, como assim, né? Ele ficou sentado por 30, 40 anos em cima daquela caixa, onde tinha muito ouro, onde toda a riqueza, toda a vida dele estava ali dentro, e ele pedindo uma esmola, ele pedindo uma ajuda para quem passasse, né? Buscando algo do lado de fora dele, sendo que aquela caixa que ele estava ali sentado 30 anos, estava todo o tesouro da vida dele. Mas qual que é a moral? Qual que é a moral dessa história, Ricardo? A moral dessa história é que cada um de nós
estamos sentados em cima da nossa própria história, em cima da nossa própria caixa de tesouro, em cima do nosso próprio baú da vida. E a gente está mendigando um pouquinho de vida fora, um pouquinho de vida do outro. A gente está mendigando que o outro nos dê uma parte do que é dele, para que eu possa ser eu. Sendo que eu tenho tudo que eu preciso aqui comigo, sendo que tudo que eu preciso para mim está comigo. Você entende isso? E a gente fica mendigando fora. O que ele precisava fazer? Ele precisava olhar e ver o que tinha ali. Ele precisava abrir a caixa do tesouro dele. Ele sentou 40 anos em cima da caixa e ele nem sabia que tudo que ele precisava estava ali. E nós temos, né? Eu tenho meu próprio tesouro, você tem o seu próprio tesouro. E se eu entender isso, eu não vou ficar, né, entre aspas, mendigando vida fora de mim. Porque a vida está dentro de mim. O conhecimento está dentro de mim. Tudo que eu preciso está dentro de mim. Então eu entro para dentro de mim, eu entro para aquilo que eu, né, tenho, e eu vou conhecer aquilo que é meu, aquilo que eu posso utilizar, aquilo que eu posso usar fora de mim, que vai me trazer vida, né? Eu acho linda essa história, eu não lembro agora que livro que eu li essa história, podia te falar aqui, de repente você lê, mas eu não lembro que livro que é agora. Mas é uma história que falou muito comigo. Essa história falou comigo, eu falei, gente do céu, e foi realmente a experiência que eu vivi, porque eu passei muito tempo da minha vida buscando conhecimento fora. E tá tudo bem, gente, a gente precisa buscar. Tem coisas que eu vou encontrar fora que de repente eu não encontrei aqui ainda, mas quando eu encontro fora, condiz com o que eu vou encontrar dentro. Então eu passei muito tempo buscando, mendigando do outro, querendo que o outro olhasse para mim, querendo que o outro me valorizasse, querendo que o outro desse o valor que eu nem estava dando em mim. E aí, quando eu percebi que, cara, ninguém vai me valorizar fora de mim se eu não me valorizar primeiro aqui. Ninguém vai me dar nenhum valor fora de mim se eu não me der valor primeiro aqui dentro. Ninguém vai me amar fora se eu não me amar primeiro. E que tudo está em mim, tudo tem que partir de mim, né? E aí eu uso um pouquinho desse ouro que eu tenho, de repente, para acordar alguém lá fora, para falar, ó, você também tem isso. Você também tem isso. É só você olhar para dentro de você. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa, e aí a pessoa falou assim para mim, nossa, mas eu queria ser igual a você, sabe? Eu queria ser igual a você. Você é tão espontânea, você é tão não sei o quê, você é tão, você é tão profissional, você é tão inteligente, você é tão capaz, falou um monte de coisas, né? E aí eu fiquei pensando, e aí eu falei para ela, você pode ser igual a você. Você pode ser igual a você. Igual a mim, você não vai ser, mas você pode ser igual a você. E o ser igual a você pode ser muito maior do que igual a mim. Porque se eu fico querendo ser igual a você, Ricardo, eu não consigo chegar nisso. Se eu quero ser igual a você. Vamos imaginar que você é um terapeuta, que você está na atuação já há uns 20 anos. Você tem um olhar para a terapia que eu nunca vou ter aqui com um ano de processo. E se eu fico querendo ser igual a você, se eu fico querendo conseguir os resultados que você tem, eu vou me frustrar, porque eu nunca vou chegar. Eu vou chegar a ser igual a você, talvez, quando eu caminhar uns 20 anos. Ou eu vou pegar você enquanto um motivo. Nossa, eu quero ser parecido com você. Eu quero buscar os resultados e conseguir os resultados que você tem. Mas na minha capacidade, naquilo que eu posso fazer, aí eu consigo ser até maior do que você e tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando a gente cria nosso filho, Ricardo, a gente cria nosso filho para ser maior do que a gente também, não é? E quando eu sou mentora e oriento os meus mentorandos, e eu quero que eles vão muito além de mim. Eu quero que eles cheguem muito longe. Eu quero que eles vão onde eu não fui ainda. Eu quero que eles alcancem patamares maiores do que onde eu cheguei. Porque essa é a intenção. Quando eu oriento alguém, eu quero que ele vá mais longe. Eu não fico orientando, barrando, não. Eu oriento para saltar, para ir longe. E vai o quanto mais longe for, melhor para mim. Né? Porque essa é a intenção. Então, eu disse para ela que ela podia ser maior, que ela podia ir mais longe. Que ela podia ir mais longe. Né?
E tá tudo bem, eu também passei por esse processo, eu também passei tempo olhando para as pessoas e querendo ser igual aquelas pessoas. Só que quando eu quero ser igual a outra pessoa, eu deixo de ser quem eu sou. Quando eu quero ser igual ao outro, eu deixo de ser quem eu sou. Eu deixo de me conhecer, eu deixo de usufruir dos meus próprios potenciais quando eu quero ser como o outro. Quando eu entendo que eu tenho em mim o potencial extremamente fundamental e necessário e que eu posso chegar muito mais longe, então eu vou mais longe. Eu descubro o tesouro que eu tenho dentro de mim e eu vou mais longe. E eu vou sendo eu. Eu vou sendo eu. E quando eu vou sendo eu, isso é leve. Isso é muito gostoso, isso é muito prazeroso. É uma vida com sentido, né? Quando eu caminho sendo eu nesse processo. E é isso que a gente tem que fazer. Descobrir o nosso próprio potencial, desenvolver esse potencial e seguir, né? Crescendo cada vez mais, buscando cada vez mais, conhecendo cada vez mais e se desenvolvendo cada vez mais. Mas beleza, Ricardo. Alguma contribuição? Senão a gente vai para a nossa pergunta de hoje. Viver uma vida que transborda, que não seja pequena. Essa é a nossa intenção sempre. A nossa intenção sempre, filho. Então, vamos lá. Vai lá. Deixa eu só pegar as perguntas aqui. Lembrando que vocês podem enviar suas perguntas para Eliane aqui em box ou na live, tanto no Facebook quanto no Instagram, para poder ter sua pergunta respondida. Isso mesmo. Então vamos lá. Vocês estão aqui no Facebook comigo, vocês podem perguntar também aqui na parte de mensagens, tá? Do Facebook, vocês podem mandar a pergunta de vocês. Vai lá, Ricardo. A pergunta 1 é: tenho filhos de um relacionamento anterior e tenho um parceiro que também teve filhos de um relacionamento anterior dele. Como fazer para lidar com essa situação da melhor maneira possível? Todos os filhos são pequenos. Muito bem. Como Escreve fazer ela para ali lidar com essa situação da melhor maneira possível? Certo. Escreve ela ali para eu ficar lendo ela. Então vamos lá, gente. A pergunta é: tenho filhos da minha relação anterior, me relaciono com um homem que também tem filhos da sua relação anterior. Como fazer para lidar com tudo isso? Pode ser, isso pode funcionar e pode dar muito certo, muito, muito certo mesmo, quando você entender qual que é o teu papel nesse processo e todos os demais que estão vivendo esse processo entender qual que é o papel deles. O que você precisa entender primeiramente? Você é mãe só dos seus filhos? Você é mãe só dos seus filhos? E ele é pai só dos filhos dele. Os filhos dele não são seus filhos. E os seus filhos também não são os filhos dele. É uma realidade cruel, sabe? Falar isso para as pessoas que não estão preparadas para escutar isso, Ricardo. Porque a maioria das pessoas, às vezes, qual que é a busca na relação, principalmente quando se tem filho? Eu fiquei sozinha e eu tenho um filho pequeno, eu preciso agora achar um pai para o meu filho. Ou, principalmente o homem, né? O homem pensa assim, ele ficou sozinho e ele tem filho pequeno, ele precisa achar uma mãe para os filhos. Essa é a busca já começa errado, o caminho já começa errado. Pior que isso aí acontece nos dois lados, tanto no homem buscando quanto na mulher buscando. É muito comum esse tipo de comportamento. Acontece dos dois lados. E quando isso acontece, quando começa dessa maneira, a relação já começa assim, né? Eu já quero que aquela pessoa com quem eu contraí união agora olhe para o meu filho e receba o meu filho como se fosse filho dele, que trate o meu filho como se fosse filho dele, que respeite o meu filho como se fosse filho dele, que dê para o meu filho aquilo que ele daria para o filho dele. E aí eu fico nessa busca, e quando eu fico nessa busca, eu coloco um peso muito, muito grande sobre aquele homem, sobre aquela pessoa que está ali junto comigo. Eu coloco um peso muito grande. E se eu também busco fazer da mesma maneira, se eu busco ser mãe dos filhos dele, se eu busco querer cumprir o papel de mãe, preencher aquele espaço de mãe que ficou vazio na vida daquela criança, aquilo também fica pesado para mim. E fica ruim para aquela criança também que está recebendo esse meu tratamento.
fica muito ruim. E aí, essa dinâmica, que poderia ser uma dinâmica maravilhosa, que poderia dar muito certo se cada um tivesse no seu papel, acaba ficando algo extremamente pesado para os dois. Acaba ficando algo extremamente impossível de conviver nessa relação, nessa situação. Porque os conflitos vão começar a surgir e quando esses conflitos e esses conflitos, eles começam a surgir, só que eles não estão sempre num patamar, eles vão aumentando cada vez mais. Vai aumentando o cansaço, o estresse para cada um, vai aumentando o cansaço no lidar com cada um, vai aumentando a falta de respeito daquela criança em relação a mim daquele homem em relação aos meus filhos e vice-versa. Vai ficando uma bagunça muito grande nessa relação. Porque eu estou querendo ser mãe daquela criança que eu não sou mãe, aquele homem que está querendo ser pai daquela criança que ele não é pai, aquela criança está sentindo essa invasão, é mais que uma invasão, é algo mais forte que a criança sente, sabe? Eles começam a sentir assim, como assim, né? A presença da pessoa chega naquela criança de maneira confusa. Nossa, eu já tenho mãe, minha mãe está aqui, eu não tenho mais espaço para uma outra mãe, sabe? E fica muito bagunçado. Isso sistemicamente falando, fica muito bagunçado. Então, qual que seria a forma ideal desse relacionamento dar certo? Qual que seria a forma ideal de funcionar? Porque pode dar certo, pode funcionar e pode ser maravilhoso. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria que cada um compreendesse, olha, os meus filhos, eles são meus filhos e você não vai ser pai deles, jamais vai ser pai deles, porque eles já têm um pai. Se esse pai está vivo ou morto, não importa. O pai vive na criança, independente se está vivo ou se está morto. Essa criança já tem um pai. O que você vai poder fazer na direção dessa criança? Você vai poder fazer aquilo que você quiser fazer, aquilo que for leve para você fazer, aquilo que você achar que consegue fazer na direção da criança. Mas pai você não vai ser. Você não vai assumir a responsabilidade de educação dessas crianças, porque essa responsabilidade é minha enquanto mãe agora e mãe presente na vida dessa criança. Talvez esse homem, ele pode até trazer uma representação masculina para aquele meu filho. Ele pode até trazer, mas vai ser uma representação masculina não de pai, não de pai. Talvez ele se espelhe, talvez ele vá crescer com esse homem, olhando e admirando esse homem, mas como uma pessoa que deu para ele ali um exemplo, né, que deu um bom exemplo, uma pessoa que deu talvez alimento, uma pessoa que deu talvez carinho, atenção, amor, mas que não é o pai, e tá tudo bem assim, e tá tudo certo, porque aquele pai está nele, aquele pai vive nele, e se aquele homem tentar ocupar esse lugar de pai na vida daquela criança, é inconsciente, as brigas vão começar, porque inconscientemente ele vai brigar com aquele homem, não, esse não é o teu lugar, esse lugar já tem alguém e é do meu pai, e esse lugar precisa ser respeitado em mim, entende? E aí quando há esse equilíbrio, a relação funciona, dá muito certo, e aquela criança, Ricardo, que nem precisava ser educada por este outro homem, agora começa a aprender os princípios desse outro homem, começa a ser inconscientemente educada por este outro homem naquilo que ele é, e não naquilo que ele está fazendo na direção da criança, sabe? Ele começa a aprender dos valores, dos princípios, dos valores com aquela outra pessoa que ficou ali no lugar dela, e que não tentou invadir nenhum outro espaço dentro dele. Ele começa a respeitar, ele começa a valorizar e ele passa até a amar aquele homem. E às vezes dentro dele, ele pode até aceitar enquanto um amor paterno, porque daí é saudável para ele. Sentir por aquele homem um amor de pai. Ele vai pegar o amor de pai que ele realmente tem dentro dele e ele vai dividir um pouquinho com aquela pessoa. E isso vai ser lindo, isso vai ser maravilhoso, como em muitos casos acontece. E da mesma maneira com aquela mãe, com aquela mulher, na direção dos filhos dele. Se ela não quiser ser mãe daqueles filhos, ela vai ser uma mulher maravilhosa para aquelas crianças.
ela vai ser uma amiga presente na vida daquelas crianças, uma pessoa que vai dar amor, vai dar carinho, vai dar atenção e também vai ser recebida na vida daquelas crianças como uma mulher de valor, como uma mulher de princípio, como uma mulher exemplo. E aí essa relação flui de maneira maravilhosa. Aí esse casal vive de maneira maravilhosa. E aquelas crianças podem ser elas de verdade ali naquela relação. Sem ter que ficar brigando, porque alguém está invadindo o seu interior, o seu interno. Sistemicamente está cada um vivendo o seu papel. Sistemicamente está cada um representando quem é dentro ali daquela relação. E esse pai, né, dos filhos dessa mulher vai continuar vivo nessas crianças, porque é assim que é. E essa mãe na vida dos filhos desse homem vai continuar viva, entende? Não vai ser excluído, não vai ser excluído, igual muitos casos, né? Quando há a separação, ou enfim, acontece uma coisa muito ruim, então a pessoa exclui o outro, né? É um ex, é uma ex, né? E aí quando você entra numa nova relação, esse ex está totalmente excluído, essa ex está totalmente excluído. Só que não pode ser assim, porque eles continuam fazendo parte, inconscientemente eles continuam fazendo parte. Só que não está aqui agora, de corpo presente, mas está viva no meu filho ou vivo no meu filho. Isso eu preciso respeitar, isso eu preciso, né, de fato, respeitar mesmo. Dar lugar para essas pessoas na vida dessas crianças, porque essas pessoas existem na vida dessas crianças. Até porque você vai gerar um conflito muito grande quando tiver que fazer alguma visita, alguma coisa, né? Se a pessoa, digamos, uma das crianças não more com um ex, vai gerar um conflito, um desgaste emocional pro relacionamento de vocês não olharem para essa situação, né? Sim. No caso, né, dos filhos, vamos imaginar que esse homem, ele tem esses filhos, mas esses filhos não moram com ele, moram com a mãe. Esses filhos ficaram com a mãe, e esses filhos, a cada final de semana, não sei, vêm passar o final de semana com essa mulher, com os filhos dessa mulher, com esse pai, nessa família toda. Funciona do mesmo jeito, Ricardo, funciona do mesmo jeito se a pessoa respeitar o lugar de cada um dentro desse sistema. Se cada um estiver no teu lugar, no teu próprio lugar, se cada um vivenciar aquilo que eles realmente são em cada espaço que eles precisam representar, que eles precisam estar. Funciona. Entendendo que não vou ficar alienando, eu não vou ficar falando mal, eu não vou ficar desfazendo, porque há muito disso, né? Ai, não é meu filho, não vou fazer nada. Não é minha filha, não vou fazer nada. Eu não sei o que, eu não devo nenhuma obrigação, eu não sei o que e tal. Não, sai dessas picuinhas, sai desses mimizeiros, dessas coisinhas pequenas da vida, né? E aquilo que você puder, você faz, e vai fazer com muito amor. Aquilo que você não puder, você não vai fazer também, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? No caso, eu sou a adulta da história, e ele é o adulto da história, assim que a gente tem que agir caso a gente queira que funcione e que dê certo. Mas pode funcionar sim, pode dar muito certo sim. Se você está vivendo essa situação aí, se você está passando por essa experiência e você precisa de ajuda nesse sentido, me procura que eu posso te ajudar, porque pode dar certo sim, e pode ser lindo, e pode ser maravilhoso. Quando eu quero que dê certo, quando eu faço, dá certo, quando eu ocupo meu lugar, eu não fico tentando ocupar o lugar de ninguém. Né? Quando eu sou só eu naquilo que eu posso ter, é leve e é prazeroso e eu dou conta de fazer. E funciona, e é lindo. Certo, Ricardo? Certo, vamos lá. Segunda pergunta é: estou com problemas de ansiedade. O que devo fazer? Estou com problema de ansiedade, o que devo fazer? Gente, quando eu recebo essas perguntas, eu já sei exatamente o que está acontecendo com a pessoa. Ela deve estar, Ricardo, vivendo de futuro. Ela está na expectativa de alguma coisa acontecer na vida dela. Ela está vivendo dessa expectativa e ela não pensa mais em outra situação. E aí, essa situação que ela está vivendo de expectativa, essa busca que ela está lá no futuro, isso não está vindo, isso não está acontecendo, isso não está se concretizando na vida dessa pessoa. Por isso ela está vivendo ansiosa, por isso ela está vivendo de ansiedade. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo ou minha amiga, não sei, se você não sair desse patamar, você vai adoecer, porque a princípio é uma ansiedade, só que daqui a um pouquinho
quando essa ansiedade começar a aumentar, essa ansiedade vai virar um estresse, um grande estresse. E quando vira um estresse, o teu organismo vai baixar a imunidade, porque estresse baixa a imunidade. E quando baixar a imunidade, vai começar a aparecer, Ricardo, as doencinhas da vida, sabe? Uma psoríase, sabe? Uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali. Vai começar a aparecer caspas no couro cabeludo que até então você não tinha. Você fala, credo, sério, sério. Vai começar a aparecer caspas no couro cabeludo. Vai começar a aparecer, Ricardo, uma dorzinha de estômago, sabe? Que daqui um pouquinho vira uma gastrite, que vira uma úlcera se você não resolve. Vai começar a aparecer dores na articulação do seu corpo. Você vai começar a sentir dor aqui no osso do braço. Você vai começar a sentir dor no osso do ombro. Você vai começar a sentir dor na coluna. Você vai começar a acordar com dor no corpo, você não entende por que aquela dor está no teu corpo, se você passou a noite inteira deitado, descansando, e agora você levanta com dor no corpo. Você vai começar, o seu organismo vai começar a sintomatizar aquele estresse interno que está dentro de você, que foi criado por uma ansiedade, porque você ficou pensando no futuro, querendo que o futuro chegasse, querendo que algo lá no futuro acontecesse, e nada aconteceu na tua vida. Então, você vai começar a adoecer nesse sentido, você vai começar a ter esses problemas. Você vai começar a ter, Ricardo, dores de garganta. Você vai começar a ter, as vistas vão embaralhar, sabe? Porque você está tão cansado que as coisas não acontecem, você fala, não quero mais ver. Inconscientemente você faz isso. E aí, quando você começa a ter esse pensamento inconsciente, a tua vista começa a embaralhar, sabe? Aquela coisa, nossa, eu devo estar com problema de vista, tem que ir ao oftalmologista. Você começa a ter um monte de sintomas, né? Um monte de sintomas. Por quê? Porque o teu organismo baixou a imunidade e ele está gritando, olha, se você não olhar para essa situação, você vai ficar mais doente, se você não olhar, esse negócio vai piorar, se você não olhar, isso não vai, né, você não vai chegar em um bom lugar. Então, como que eu olho para isso? Eu tenho que olhar o que eu estou esperando desse futuro. O que eu estou esperando? Por que essa ansiedade em mim? O que está lá nesse futuro que eu quero que venha, que eu quero que aconteça, que eu quero que chega e não está chegando? Às vezes, Ricardo, é uma situação que eu estou vivendo em casa, por exemplo, eu estou vivendo uma relação, minha relação não está muito satisfatória, eu fico pensando, nossa, eu quero separar, eu tenho que separar, eu preciso separar, e eu fico sem olhar para o que está causando essa ansiedade lá na frente, sem olhar o que eu estou esperando, sem olhar o que eu quero tanto que acontece, mas não está acontecendo, sem olhar essa busca lá no futuro. Eu preciso, o que eu digo para essa pessoa? Eu digo para ela olhar para si, olhar para o seu próprio eu, para que dentro de você, o que você está esperando de lá da frente, que você talvez não esteja fazendo nada para alcançar aquilo, e essa ansiedade só está acontecendo ali para que você age na direção daquilo que você está buscando na mente. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa começou a ler um livro. Ela começou a ler um livro, vamos imaginar que ela começou a ler um livro. E aí, Ricardo, ela está com a mente lá no final do livro. Ela está com a mente lá no final, né? No fim, no the end da história, né? E aí, esse livro é grande, vai demorar muito para eu chegar no final. Aí eu leio uma página, não aguento mais, eu não quero mais, eu paro. Eu mando o livro embora, eu paro de ler o livro. Só que daí a minha mente fica, nossa, como que é esse final de livro? Como que você quer? É mais ou menos isso, né? Eu poderia correr lá no final e ver o livro, mas não teria graça nenhuma. Como que o final ia fazer sentido para mim se eu não lesse o livro todo? Né? Então, mas como o livro todo é grande demais, eu começo a ler um pedacinho e não quero ler mais. Porque eu quero chegar no final. Eu estou nessa ansiedade, minha ansiedade é o final. Então eu leio só um pedacinho e não leio mais. Eu desisto do livro. E aí, quando eu desisto do livro, a minha mente não desistiu do livro. A minha mente continuou aqui. Ela continuou nessa ansiedade. Aí eu pego um novo livro para ler, eu só vou ler um pedacinho do novo livro também. Por quê? Porque é o caminho neural. Eu vou continuar repetindo isso. E quando eu continuo repetindo isso, essa ansiedade começa a aumentar em mim, vai ficando cada vez maior. E vai virar o estresse que vai me adoecer. E que daí eu vou precisar tratar o corpo, né? Porque os sintomas, ele vem no corpo. Entende? Entendo. Certo? E aí essa ansiedade, ela vai se manifestar de muitas formas, né? Nossa, como a pessoa pode se prejudicar por causa da ansiedade? Meu Deus, muita coisa pode deixar de fazer por causa da ansiedade.
Por causa de você. E aí vem também um outro comportamento colado na ansiedade, né? Que é o imediatismo. O imediatismo, ele é Exatamente. uma das razões para você querer ser ansioso, de você estar querendo saber logo o fim do livro, de você querer que chegue logo de uma vez, né? E você acaba Exatamente. deixando de aproveitar a jornada, deixando de aproveitar tudo o que a jornada poderia te dar de ensinamentos, de aprendizado, porque no final das contas é isso, é o que tu vai levar para a tua vida, que tu vai poder utilizar em outras áreas da tua vida, para tu ter uma vida mais saudável, é o quê? É esse aprendizado que ele está dentro da jornada, ele não está lá no final da história só. Ele também está É que a no gente início nunca valoriza o da jornada. processo, né? Nós deixamos de valorizar o processo, e o processo é extremamente valoroso. Quando a gente deixa de valorizar o processo e a gente fica na busca do resultado final, nós perdemos muito. Nós perdemos muito, porque o processo é fundamental. É o processo que vai trazer o resultado. Se eu não vivo o processo, eu não chego no resultado. O resultado é consequência do processo. Então, eu valorizo o processo. O que é o processo? O processo é eu ler o livro todo. O processo é eu ler página por página e chegar no final. O final é resultado, não é? O final é resultado. Então, o processo tem em todas as coisas que a gente faz na vida. O processo tem, por exemplo, eu quero tomar banho. É simples, eu quero tomar um banho. Qual que é o processo? O processo é eu separar a roupa que eu vou vestir, o processo é eu pegar a toalha, o processo é eu ir até o banheiro, o processo é eu ligar o chuveiro, o processo é eu me ensaboar, o processo é eu me enxaguar, o processo é eu me secar e, resultado, tomei banho. Não é? Simples assim. Para todas as coisas da nossa vida, tem um processo, e é o processo que leva ao resultado. Se eu fico negando o processo, se eu quero pular do que eu quero, né? Eu quero, e o que eu quero está aqui. Eu pulo sem passar pelo processo, eu não chego, não chego. O processo é fundamental para tudo, né? Tem aquela questão da mente que ela tem gatilho, como que é? Aqueles três pontos? Gatilho, ação e recompensa? É isso? O gatilho, comportamento e recompensa. Isso, gatilho, comportamento e recompensa. Gatilho, comportamento e recompensa é para tudo. É para tudo. Né? O gatilho é aquilo que eu quero, aquilo que me desencadeia a uma ação. Comportamento é eu executando a ação. E recompensa é aquilo que eu vou ter em virtude da ação que eu tive. Né? Vamos dar um Então, exemplo, vamos dar um exemplo. Gatilho. Você se lembra daquele morango mergulhando no chocolate derretido, assim? pegou Qual que é o pesado. esse é o gatilho. Vai te gerar uma ação. Qual que é o comportamento? Você levantar e ir até a cozinha, né? E aí você vai preparar aquilo. E qual que é a recompensa? É degustar, é saborear esse chocolate. Então, a É tua mente morango vai te dar mergulhado. vários gatilhos durante o dia para te gerar comportamentos automáticos, muitas vezes, em busca de recompensas. A recompensa pode ser um chocolate derretido, que é uma delícia. Pode ser um Pois é. cafezinho aromático, cheiroso, gostoso. Pode ser um monte de coisa. Depende muito individual, né? Mas depende daquilo que te agrada, que faz bem pra você. Eu, por exemplo, não sou muito de chocolate, Exatamente. mas um café, meu Deus, adoro. Eu sou, hein? Chocolate é comigo mesmo. Eu adoro. Mas, Ricardo, essa é a questão. A gente acha que viver a vida abundante, que viver a vida plena, que viver a vida que a gente busca é difícil. Eu acho que é tudo muito difícil, eu acho que é tudo muito complicado, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não sou capaz. Aí que está o problema. Porque enquanto eu continuar achando que eu não posso, enquanto eu continuar achando que tudo é difícil na vida, enquanto eu continuar achando que eu não vou conquistar nada na vida, é isso que vai continuar acontecendo. Porque é o que eu estou pensando, é o que eu estou acreditando, é o que eu estou achando. Agora, quando eu passo a entender, eu começo a pensar, não, não é, não tem, as coisas têm que ser difíceis desse jeito, as coisas têm que ser complicadas assim. Eu começo a entender, eu posso, eu consigo. Eu começo a colocar uma nova informação mental para a mente. E aquilo que eu estou agora colocando na mente, enquanto informação mental nova, começa a me gerar, começa a me impulsionar, começa a me determinar. Então eu saio daquilo de achar que eu não posso nada e entro naquele patamar de, opa, peraí,
Eu posso sim, eu consigo sim, eu sou capaz sim, eu vou batalhar por aquilo que eu quero. E aí a gente começa aí, porque o que muda em mim para que as coisas possam mudar fora de mim? É o meu pensamento. É o meu pensamento. Quando eu mudo o meu pensamento, eu vou mudar os meus sentimentos. Se eu começo a pensar que eu posso, qual que é a sensação que eu tenho? É a sensação de que eu realmente posso. E essa sensação de que eu realmente posso vai me levar a caminhar sabendo que eu posso. Então, quando eu vou sabendo que eu posso, eu conquisto, porque eu sei que eu posso. Então, eu vou conquistar. Então, eu mudo uma simples informação na mente. A informação tá, não posso? Opa, eu posso. A informação tá, eu não consigo? Opa, eu consigo. A informação tá, eu não dou conta de alcançar? A informação nova agora, eu dou conta sim. Por quê, Ricardo? Eu fui feita para isso. Eu fui feita para alcançar, eu fui feita para conseguir, eu fui feita para chegar onde eu quero chegar. O meu poder, a minha capacidade mental interna e intelectual é infinita, gente. Infinita, infinita. Não tem fim, não dá para medir. Eu vou onde eu quiser ir. Eu chego onde eu quiser chegar. Eu dou conta do que eu quiser dar conta. Basta eu me determinar, basta eu querer e eu falar que não, agora eu vou. E eu começo, então, a me fortalecer em mim. Eu começo, então, a caminhar agora numa nova direção, naquela direção onde eu vou conquistar. Porque o conquistar e o não conquistar só depende do que eu acredito. Só depende do que eu acredito. Se eu acredito que eu conquisto, eu conquisto. Se eu acredito que eu não conquisto, eu não conquisto. Porque sou eu que determino, é você que determina a minha realidade, Ricardo. Ninguém é capaz de determinar a minha realidade. Eu determino a minha realidade. Eu determino aquilo que eu quero para mim. E quando eu determino, eu vou e faço. Porque eu sei que agora a única dependência está aqui, está em mim. Está em mim. Se eu dependo de mim, eu confio em mim. Ah, meu bem. Agora nada É, mais me para. até mesmo quando tu vai lá e pensa assim, mas é o governo que determina minha vida, mas é a sociedade, mas é o meu empregador que determina. Quando você está internamente dando poder para eles e dizendo para você mesmo que é eles que determinam. Então, de qualquer forma, vai ser um jogo interno. Porque se você parar e pensar assim, bom, então agora eu vou fazer acontecer, eu vou protagonizar a minha vida, eu vou ser o personagem principal da história da minha vida e vou fazer as coisas acontecerem, custe o que custar. Se eu precisar me esforçar um pouco mais, eu vou. Se eu precisar trabalhar fim de semana, eu vou, mas eu vou fazer acontecer. E quando você tira essa energia interna que você já tem aí dentro, mas você não sabia, quando você começa a usar isso, nada te para. Você fica imparável. Isso, Não isso, vão ter isso. dificuldades capazes de te parar e nada mais vai ser impossível para você. Quase nada, né? Exatamente. Porque nada depende de você, né? Depende da tua mente, depende do que você acredita. Porque aquilo que te faz parar é você, e aquilo que te faz caminhar é você também. Nunca tá fora, nunca muda, sempre é você, Ricardo. Sempre é você. Se eu contar a minha história, Ricardo, se eu contar a minha história desde o começo, de onde eu vim, como que foi a minha vida, você olha para mim e você vai falar: nossa, uau! Como você chegou até aqui, né? Só que, Ricardo, muito tempo da minha vida eu lutei pra caramba, eu batalhei pra caramba, eu sofri pra caramba. Mas teve uma parte que eu descobri que não precisava sofrer tanto assim, não. Entendeu? Porque tudo que estava acontecendo comigo era eu que estava criando. Então eu cheguei no momento que eu comecei a perceber que, nossa, não precisa ser tão ruim assim. Não precisa ser tão sofrimento assim, tão sofredor assim. Né? Então você começa a mudar a tua realidade a partir das tuas concepções internas, a partir das suas crenças internas. Então, quando eu mudei as minhas crenças internas, eu consegui mudar muita coisa da minha realidade fora de mim de maneira mais leve. Por quê? Porque agora eu tinha o conhecimento, porque agora eu sabia como fazer, porque agora eu não estava no... Como que é o nome? Intuitivo. Eu não estava no intuitivo, aí eu acho que vai, eu acho que não vai. Agora eu já sabia agora eu sei exatamente como fazer, né? Então agora
ainda as lutas continuam, porque elas não param, os problemas continuam, porque eles não param, né? As dificuldades continuam, porque elas não param, mas agora eu sei como lidar com cada uma delas. Agora eu sei como olhar para cada uma delas, agora eu sei qual é a energia, né? Qual é o foco que eu tenho que dar para cada uma delas. Então, tudo se torna mais fácil para a gente, mais simples e mais leve, porque é assim que a vida tem que ser. Eu não tenho que me matar para solucionar os problemas da minha vida. Eu não tenho que morrer para as coisas darem certo para mim. Não tenho. Só que eu só vou conseguir viver dessa maneira quando eu descubro que assim é. Quando eu descubro o que fazer e como estar diante dessa situação. Então a vida se torna mais gostosa e mais leve. Mas muito bem, Ricardo, vamos encerrar essa conversa. Tá bom, então. Dá os recados finais aí pra gente fechar. Gente, Ah, quem tá aqui no beleza. Facebook Então tá comigo, bom. se tiver pergunta, coloca aí que eu respondo ainda, dá tempo. Ou me manda no inbox, mas se botar inbox vai ser Recados só para outro finais. dia. Primeira semana do mês de julho, a Eliane vai abrir uma turma de mentoria profissional. Então, se você é terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, psicopedagogo e tem interesse em ter um auxílio mais próximo, assim, mais pessoal, mais individualizado para as dificuldades que você está passando neste momento, a Eliane vai abrir essa turma. Ela vai durar 6 meses de acompanhamento, né, Eliane? E 6 meses aí vai de ser um mentoria. acompanhamento bem mais aprofundado para te conseguir gerar um resultado maior na tua vida de verdade. E na última semana de julho a gente vai abrir a turma do Terapia na Prática, que é um método o objetivo é te levar um profissional de terapia a conseguir encontrar mais rapidamente e com mais eficiência os problemas, as dores mais profundamente dentro dos pacientes e conseguir encontrar e resolver isso, né? É um método focado Sim, em gerar resultado resultados. para o Isso, terapeuta. isso. É um método maravilhoso, né? Aquilo que eu tenho enquanto experiência de 15 anos de prática clínica, aquilo que funcionou para mim, aquilo que deu certo para mim, aquilo que eu já experimentei, eu já consegui resultados, né? É aquilo que a gente traz no Terapia na Prática para profissionais, né? Nós damos um norteio para esses profissionais que de repente está aí cansado do mesmismo, né? Não sabe como sair desse patamar e quer inovar, quer diferenciar, quer trazer resultados maiores para os seus pacientes, quer gerar um resultado maior para si enquanto profissional, um reconhecimento maior, né? Uma presença maior no mercado. Então, esse curso, Terapia na Prática, é para esse profissional, né, que está buscando esse up, esse up, né, na sua carreira. Então, vale muito a pena você, né, entrar para essa turma com a gente, que agora vai no final de julho, né, Carlos? No final de julho, a gente está abrindo, né, uma nova turma do Entendi. Terapia na Prática, certo? O Facebook aconteceu de novo de apagar, Aqui ele está disse que o apagado. vídeo foi interrompido e a transmissão foi pausada. Talvez testa apertar F5 aí, vamos ver se vai. F5, deixa eu ver. É, F5. Recarregar a página? isso. Vamos ver se vai ou não. Ó, recarreguei e continuou preto do mesmo jeito. Qual que é a informação aí para você? Aqui tá, vídeo pausado. Deixa eu Vídeo mostrar. pausado. Mas eu apareço? Ah, eu tô pausada na tela, não tô preta. Voltou. Voltou. Ó, Voltou, gente. Esse Facebook doido, ó, acabou de novo. Mas enfim, já tá no nosso tempo também, né, Ricardo? Vamos isso aí. encerrar. Então, amanhã temos outra live, 10 horas. Venha, traga suas perguntas, suas dúvidas, situação que está passando em casa, situação que você está passando agora no isolamento, a situação que você está Verdade. passando aí no teu relacionamento, que a pessoa está tendo que ficar longe e vocês estão tendo alguma dificuldade, algum conflito. Tudo que você estiver passando, se quiser trazer, traz aí para a Eliane e a gente vai responder isso ao vivo para você. E se você Isso não quiser que o mesmo. seu nome apareça, é só enviar um inbox nas mensagens Inbox. para Eliane. E aí a gente traz a tua pergunta aqui ao vivo, que Isso. nem essas que a gente tá aqui. A Sem gente não falar bota o quem nome da é. pessoa, tá? Sem falar quem é, gente, com toda a descrição Isso. que você gostaria de ter em relação à sua pergunta. Então, a gente vai encerrar.
né? Gratidão por quem passou, por quem vai ver esse vídeo depois, porque fica gravado no IGTV do Instagram e no Facebook. Então, gratidão, Ricardo. Mais um dia você aqui comigo. Gratidão quem passou aqui no Instagram também com a gente. Grande abraço. E amanhã quinta, amanhã estaremos de volta às 10 horas aqui de novo, no Facebook e no Instagram, ao vivo, nos dois canais ao mesmo tempo. Abraço, gente. Até logo, Ricardo. Tchau, até logo. Até logo.